no Evangelho de Mateus, primeiro livro da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Aí fica atento, tá, pastor? A temperatura, por gentileza. Mateus 24. Mateus capítulo 24. Mateus 24, por favor. Todos eu creio que já ouviram dizer, ou você já leu em algum lugar, estampado aí, em algum outdoor, em breve Jesus voltará. Não é verdade? Ou você já ouviu alguém falar isso, que Jesus vai voltar, que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Igreja, naturalmente, não é placa, tá? Não é nome, né? Assembleia, Batista, enfim, graça, transformando vidas. Não, quando diz buscar a sua igreja, a igreja de Jesus é formada por todos quantos têm o Espírito de Jesus. Amém, pessoal? A igreja de Jesus é formada por todos quantos obedecem a palavra do Senhor Jesus, andam de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Eu quero falar a respeito desta vinda de Jesus, da volta do nosso Senhor Jesus. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, nós vamos estar colocando, para facilitar, nós vamos estar colocando aqui no telão, para que você possa acompanhar conosco, tá? Quem estiver sem a Bíblia, para facilitar para você, e você poder então anotar direitinho também, para depois você marcar, sublinhar na tua Bíblia, em nome de Jesus, ok? No capítulo 24, verso 36, diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Amém? O próprio Senhor Jesus é quem diz isso, que a respeito daquele dia, que dia? O dia da sua volta. E por que Jesus falou a respeito disso? Porque os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram: Senhor, vem cá, o Senhor tem falado a respeito da consumação dos séculos, que o Senhor vai voltar e tal, quando que isso vai acontecer? Ou quais os sinais que precederão esses dias, ou o dia da tua vinda? O Senhor pode dizer para a gente, o Senhor pode falar conosco? E Jesus começa a discorrer N sinais, que alguns nós veremos também. Alivia um pouquinho, meu filho, por favor, tá? Jesus mostra alguns sinais a respeito da sua vinda, da sua volta, e eu quero falar a respeito disso com você. Eu quero mostrar para você, nessa manhã, qual vai ser o período da volta de Jesus. Quando que o Senhor Jesus vai voltar? Quando? Jesus sempre deu alguns sinais na Bíblia Sagrada. Não sinais da natureza tão somente, não. Mas eu vou mostrar para você e você vai acompanhar o raciocínio comigo. Primeiro, lá em Lucas, veja comigo o que está escrito. Lucas capítulo 24, verso 46, diz assim, leiam comigo: e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos, que dia? No terceiro dia. Jesus morreu numa sexta e ressuscitou no domingo, no terceiro dia. Por isso, nós cristãos, assim os seguidores de Jesus foram chamados,
por serem semelhantes a Cristo naturalmente, nós consideramos o domingo o dia do Senhor. Porque foi num domingo que o Senhor Jesus o quê? Ressuscitou. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada passagens falando a respeito do terceiro dia. Do terceiro dia. Mas fazendo alusão não somente a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, mas Jesus já estava dando um sinal de que a sua vinda seria neste período que eu vou dizer para você nesta manhã. O próximo versículo, lá de Lucas também, eu queria que você anotasse, capítulo 24, verso 1. Mas no primeiro dia da semana, só para você entender que foi no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Domingo, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. No próximo versículo diz, e encontrar a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Ou seja, Jesus já havia ressuscitado bem cedo, na madrugada. Amém? Ou seja, no terceiro dia, guarda isso, hein? Que depois você vai entender por quê. Jesus ressuscitou em que dia? No terceiro dia, em que período? No final desse dia? Não, no início do terceiro dia, nos primeiros momentos do terceiro dia. Estão acompanhando, sim ou não? No terceiro dia, guarde isso, em nome de Jesus. Agora, o próximo versículo, lá de Lucas 10, fala a respeito da parábola do bom samaritano. Um homem foi agredido, ficou totalmente sem condições de se levantar, levaram tudo dele, o surraram e ele ficou todo machucado. Religiosos passaram por aquele lugar, ninguém ajudou o rapaz, mas a Bíblia fala de um bom samaritano. Quem conta a parábola é o próprio Senhor Jesus, e este pega o rapaz e leva a um determinado local para que alguém pudesse cuidar dele. Este ferido representa naturalmente todos quantos se aproximam de Jesus, e ele está pronto para cuidar desse alguém. Amém? O bom samaritano também representa o próprio Senhor Jesus, que está sempre pronto a quê? A ajudar, a estender a mão, a socorrer. E diz assim a Bíblia Sagrada, no dia seguinte, tirou quantos denários? 2 denários. 2 denários. E os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Subentende-se que o bom samaritano voltaria em que dia? No terceiro. Por quê? Coloque aí, por gentileza, o próximo slide. 1 denário era o salário correspondente ao quê? A 1 dia de trabalho. Já ensinei isso para vocês aqui. 1 denário era 1 dia de trabalho. O bom samaritano entregou quantos denários? 2. Porque era certo que o homem teria pelo menos 2 dias de trabalho, cuidando. No terceiro, ele voltaria. No terceiro, ele retornaria. Amém? Que dia que ele retornaria? No terceiro. E eu quero que você entenda isso. Entenda por quê dos 2 denários. É um sinal que Jesus deu. São sinais que ele deu. Ele falava sempre que ressuscitaria que dia? No terceiro. Aqui ele fala da parábola do samaritano, o valor correspondente a 2 dias, e depois ele voltaria. No próximo versículo que nós separamos, a respeito de uma parábola que é maravilhosa, depois você lê no capítulo 25, a parábola das 10 virgens, que fala de 5 nécias e 5 prudentes. 5 acharam que não precisavam de levar azeite nas suas vasilhas,
E 5, além de levar as vasilhas, levaram azeite também. O azeite é símbolo do quê? Do Espírito Santo. Então, aquele que é prudente, procura sempre levar ou estar cheio do quê? Do Espírito Santo. Procura sempre se encher do Espírito Santo. Aquele que é prudente. As nécias não levaram azeite consigo. Acharam que não precisaria. Não vai ser de noite que ele vai voltar e não vai precisar de ter a lâmpada acesa para iluminar o caminho. Isso aí não precisa. A Bíblia diz assim, mas que hora? Meia-noite. Meia-noite termina uma etapa e começa uma outra. Concorda comigo? Sim ou não? Sim ou não? Deu meia-noite, terminou um ciclo. E inicia-se o quê? Uma nova etapa. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sair ao seu encontro. Aí a Bíblia mostra que ali começa a correria delas e tal, das nécias querendo azeite, e não tinha azeite, quando elas voltam a porta já estava fechada. Ou seja, um pouco depois da meia-noite, as prudentes, que além de levarem as lâmpadas, levaram também azeite consigo, azeite nas vasilhas, estas entraram para as bodas com o Senhor, representando aqueles que serão salvos, e as outras ficaram. No período do Império Romano, da dominação romana, uma noite era dividida em 4 períodos. Acompanhe comigo ali, por gentileza. 4 vigílias. Você já deve ter lido na Bíblia. Então, na primeira vigília. Então, na 4ª vigília da noite. Eu não sei se você já leu a parábola do servo vigilante, do bom servo, que Jesus diz: olha, o Senhor há de voltar, se não na 2ª, na 3ª vigília da noite. Quando ele voltar, deve te encontrar pronto para recebê-lo, fazendo uma alusão àqueles que servem a Jesus e devem estar prontos para a hora que ele voltar, serem salvos. Amém? Veja só o que diz. A primeira vigília era um período de 3 horas. Começava que horas? 18 às 21. A 2ª vigília, 21 às 24. Aí começa então, né? 24, ou seja, 0 hora, que é o quê? Meia-noite. Sim ou não? Meia-noite, que hora ouviu o grito? Eis o noivo. Esse grito foi que horas? Meia-noite. Está vindo aí o noivo, se preparem. Está vindo. Esse noivo representa quem? O Senhor Jesus. Está voltando para buscar a noiva, que é quem? A igreja. A igreja. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. De meia-noite às 3 é a 3ª vigília. Terceira. Jesus vai voltar na 3ª vigília. Jesus vai voltar no 3º dia. De repente você diz: bicho, não estou entendendo. Você vai entender já já. E a 4ª vigília, de que horas a que hora que é? Diz para mim. De 3 às 6. Agora você vai começar a entender melhor. Você pergunta: Bispo Gerson, por que o senhor está mostrando isso? Que Jesus sempre falou do 3º dia. Por que a Bíblia fala da 3ª vigília? Por quê? Porque no livro de Salmos, capítulo 90, verso 4, leiam comigo: pois 1000 anos aos teus olhos, representando aos olhos de Deus, no caso, são como o quê? O dia de ontem. Quantos dias? Um dia. E há outras passagens na Bíblia que falam também que para Deus 1000 anos são como um dia. Um dia como 1000 anos. Então vejam comigo: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Qual vigília que o noivo veio? No início de qual? Qual o horário que ouviu o grito: eis o noivo? Meia-noite. Meia-noite é o início do quê? De qual vigília? Da 3ª.
É o início da terceira vigília. Jesus sempre falou do terceiro dia. Sempre do terceiro dia. A Bíblia está dizendo, mostrando para cada um de nós, que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, o dia de ontem que passou. E há uma garantia no livro de Oséias, do profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 2, anote isso, sublinhe depois na tua Bíblia. Olha só que coisa forte. Depois de quantos dias? 2 dias. Diz para mim, 2 dias aos olhos de Deus correspondem ao quê? Quantos 1000 anos? 2000 anos. 2 milênios. Depois da vinda de Jesus, que Jesus veio a esse mundo, quantos milênios já passaram? 2. Estamos no início de qual? Do terceiro milênio. Concorda comigo? Sim ou não? Entendeu por que 3 dias? Entendeu por que terceira vigília? Entendeu porque Jesus sempre falou do terceiro dia? Tanto fazendo alusão à sua ressurreição como à sua volta. Terceiro dia, terceira vigília. Só que, no início, Jesus deixou claro, ouviu-se o grito que horas? 00:30. Ali começou a preparação para subir, logo no início da terceira vigília. Jesus, quando ressuscitou, foi logo no início do quê? Do terceiro dia. Não mostrei para você? Sim ou não? Bicho, mas o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você que nós estamos vivendo hoje esse período aqui. Depois de 2 dias que já passaram, 2 dias são como o quê? 2000 anos para Deus. Depois de 2 dias, nos revigorará. O profeta Oséias viveu lá atrás. Esse revigorará você encontra em outras traduções da Bíblia, nos ressuscitará. O que a Bíblia ensina lá no livro de 1 Tessalonicenses? A Bíblia diz que ao ressoar da trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, ou seja, serão revigorados, para o encontro do Senhor nos ares, e nós, os que permanecermos vivos, subiremos ao encontro do Senhor. Amém, pessoal? Seremos arrebatados. Então veja, depois de 2 dias nos revigorará. Lê em voz alta para mim, por favor, agora. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Digam graças a Deus. Amém? Ao terceiro dia nos revigorará e estaremos diante dele. Meus amados, eu quero dizer para você e afirmar com garantia na Bíblia que este é o milênio da volta de Jesus. Para Deus, 1000 anos como um dia. Os 2 dias já se passaram. Ele volta em que dia? No terceiro. Está claro isso? Sim ou não? Está dando para entender direitinho? Ele volta em que dia? No terceiro. Bicho, mas 1 milênio, poxa, é muito tempo. Muito tempo. Só que Jesus deixou claro que ele volta em que período do terceiro? No início ou no final? No início, no meio ou no final? Hã? No início. No início. Bicho, mas não está claro para mim se será nessa minha geração ou em outra. Será que Jesus volta por esses dias, pelos próximos anos agora? Tá bom, está dizendo que é no início, mas você entendeu que é no início? Que é no terceiro dia, no início? Que é na terceira vigília e no início da terceira vigília? E eu mostrei para você que para Deus 1000 anos é como um dia e como a vigília, uma vigília da noite. Amém, pessoal? Como a vigília da noite. E o grito aconteceu no início da nova vigília, da terceira vigília, a saber, 00:30. 00:30 e pouco, na Bíblia você vê
as virgens prudentes já estavam indo ao encontro do Senhor. E este pouco é o período que nós estamos vivendo. Veja o próximo versículo, por gentileza. Aí eu pedi para você abrir em Mateus 24, que está aí na Bíblia Sagrada. Mateus 24, versículo 12. Eu só vou mostrar para você como saber que estamos vivendo esse momento. Deixa eu fazer uma pergunta, por favor, olhem todos para mim aqui. Está claro a questão do terceiro dia? Quem compreende, em nome de Jesus? Está claro? Que Jesus volta em que dia? No terceiro? Em que período do terceiro dia? No início? No início do terceiro dia. No início. Mas como saber se eu e você estamos vivendo esse período? Veja o versículo 12 aí, capítulo 24, verso 12. Leiam comigo em voz alta, aqui está também. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Repitam comigo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu pergunto, a iniquidade não está se multiplicando? Hã? Ou não? O que é tido correto, o que é correto, hoje em dia é tido como cafona, ultrapassado. É ou não é verdade? E estão cada vez mais trabalhando e até com leis, tentando aprovar leis que venha se tornar errado você criticar o pecado. Criticar determinados pecados que são abomináveis aos olhos de Deus mesmo, biblicamente falando. Entende o que eu estou dizendo, pessoal? Então, nunca o mundo apresentou um colorido tão atrativo e falso como nos últimos dias. Nunca como nos últimos dias que estamos vivendo, a iniquidade se multiplicou tanto. Antes você via uma pessoa se perdendo, entre aspas, uma menina. Entenda o que eu vou dizer, por favor. Um rapaz se perdendo, partindo para coisas erradas, ou uma moça partindo para coisas erradas, com uma idade muito mais avançada. Hoje em dia, 10 anos, 11, 12. Sim ou não? Já estão. Você entra em determinados lugares, tem garoto com 10 anos, com um fuzil na mão, com uma arma na mão. Verdade, sargento? É ou não é verdade? Garoto, menino. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu pergunto a você, onde está o amor hoje em dia? Onde está? Concorda comigo? Onde está o amor para com o próximo? Onde o amor pelas pessoas? Continuando, no próximo versículo, põe aí, Mark, versículo 14, perdão. Esse daqui, este sinal é uma das maiores garantias de que eu e você estamos vivendo o período do terceiro dia que Jesus disse que seria a sua vinda. Que lá em Oséias afirma que estaremos diante dele no terceiro dia. Nos revigorará, nos levantará, ou seja, vai levantar a sua igreja e ela estará diante dele. Terceiro dia. E aqui a garantia, Jesus mostra no início, a garantia de que estamos vivendo esse período. Veja comigo. E será pregado este evangelho do reino, por onde? Por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o quê? Fale em voz alta. Então virá o fim. Acabou. Você veja que eu nem li os sinais anteriores, fomes, terremotos, guerras, porque alguém poderia dizer assim, bispo, isso aí já acontece, há muito tempo.
Se fosse para Jesus voltar com esses sinais aí, de guerras, fomes, terremotos, isso aí já tem há muito tempo. Mas isso aqui não tem muito tempo, não. Isso aqui é agora que está acontecendo. Faltam, olha para mim, pouquíssimos lugares para se chegar o Evangelho de Jesus. E hoje em dia, pela internet, não tem como impedir que chegue. Não tem como impedir. Ainda que o país não permita, ou determinados lugares não permitam, porque ainda existem restrições em alguns poucos países, especialmente no Oriente Médio, mas através da internet, meu amigo, a coisa chega. Chega o que não presta, mas chega o que presta também. Amém, pessoal? Chega o que não presta, mas chega o que presta também. Eu quero dizer para você que não falta quase nada para Jesus voltar. E de repente você está dando tempo ao tempo. E de repente você está se deixando levar pelas coleguinhas, pelas amigas, pelos amigos, só para você não ser cafona, para você não ser aquele, esse é cafona, esse é ultrapassado, não quero a amizade dele não quer minha amizade, quem vai perder é você. Porque se você estiver com Jesus, você vai ter algo para dar. Amém, pessoal? E se ela não quiser a tua amizade, quem perde é ela. Pode estar certo disso, quem perde é ela. Não quero estar perto do Gerson não, porque o Gerson não vai participar do que eu participo, pois. Das coisas que eu participo. Eu não vou participar das coisas erradas. Amém, pessoal? Eu vou participar do que é errado. Então fique atento a isso. Bispo, ainda não me convenceu. Veja o próximo versículo, 24, 34. Capítulo 24, verso 34. Olha a garantia de Jesus. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Mas que geração, bispo? A geração que ia presenciar essas coisas. Não vai passar. Isso está dizendo que é na nossa geração que Jesus vai voltar? É na nossa. Uma geração tem quantos anos? 70, 80, 90, 100 no máximo? Uma geração? Entende o que eu estou dizendo? Para Israel, para os judeus, uma geração era algo em torno de 70 a 80 anos. Tá? Então, você começa a contar a partir exatamente desses sinais. Jesus disse que o último seria esse. O evangelho será pregado em todo mundo e depois virá o fim. Acabou. Por que, bicho, só depois que o evangelho for pregado em todo mundo? Para dar chance para quem? Para todo mundo. Amém, pessoal? Para dar chance. Para todos os países, todos os lugares ouvirem. Eu estou procurando dar mastigado para você entender. Qual é o período que Jesus vai voltar? É esse. É o que nós estamos vivendo. Qual é o dia que ele vai voltar? Qual é o dia? O terceiro. Para Deus, 1000 anos como um dia. Os 2 dias já se passaram. Que 2 dias, bispo? Os 2 milênios já se passaram. Amém? Para Deus, 1000 anos como um dia. Os 2 milênios já se passaram. Já estamos no terceiro milênio. Estamos em 2013, não é isso? Estamos no terceiro milênio. E estamos no início do terceiro milênio. E Jesus mostra que sua vinda seria no início. Não, bispo, mas está tudo muito normal. Mas Jesus falou que vai ser assim mesmo, como nos dias de Noé, que casavam, se davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Amém, pessoal? Jesus não falou que alguma coisa extraordinária acontecia, que todo mundo ia ficar atento. Ih, rapaz, está acontecendo. Os sinais estão aí. Eu nem quis falar, repito, de guerras, fomes, terremotos e tal, porque isso aí você poderia argumentar, mas bispo, no primeiro milênio teve, no segundo milênio teve, e tal, teve a Segunda Guerra Mundial. É ou não é verdade? Teve lá. E Jesus não voltou.
Então não estou falando disso. Só que no milênio anterior, barreiras foram quebradas. Você sabe que há países que não se podia ter este livro. Que livro é esse? A Bíblia Sagrada. Não podia ter a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Não podia. Países como a Alemanha, você não podia pregar o evangelho lá livremente, era só escondido. Você sabia disso? Hoje já existem igrejas na Alemanha, na Rússia, enfim. Entende o que eu estou dizendo, pessoal? Barreiras foram sendo quebradas. O advento da internet, que começou em que milênio? No milênio passado, podemos dizer, quase no final. Não são poucos aqui os que viveram momentos, os nossos filhos, os teus filhos, já estão nascendo num período em que mexe com a internet, a criancinha de 3 anos ensina o que tem 50, é ou não é verdade? É ou não é? Fala, não, vovó, não é assim não, deixa eu ensinar. A vovó não sabe, porque não tinha na época dela, para aprender tem que, me ensina aqui e tal, é ou não é verdade? A criança já sabe mexer. Quer pedir alguém para ensinar a mexer na internet, pede o mais novo possível, que ele já sabe, é ou não é? Já sabe, já cresce já com isso. Tudo preparação para a vinda de Jesus, pessoal, para que as barreiras todas sejam quebradas. Então virá o fim. Bicho, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que a geração que Jesus disse, porque lembra lá no início do capítulo 24, os discípulos perguntam, Senhor, quando será a tua vinda? E ele dá os sinais, e no final ele diz, então, não passará esta geração, ou seja, a geração que vai viver estes sinais, não passará sem que tudo isso aconteça. Ou seja, eu volto nessa geração. Qual geração, bispo? A geração em que o evangelho vai ser pregado em todo mundo. Amém? E isso, se falta um lugar ou outro, é muito pouco. Porque o evangelho está chegando em todo mundo. Digam graças a Deus. Quem compreendeu em nome de Jesus? Então é o momento de você tomar uma decisão na tua vida. Porque o dia de amanhã pode ser tarde. O mês que vem pode ser tarde. De repente você está deixando o mundo te enganar. As coleguinhas, os amigos, os parentes, os vizinhos, enfim, não deixe o mundo te enganar. Amém? Fiquem todos de pé em nome do Senhor Jesus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus, por favor. Está claro isso, sim ou não? Em nome de Jesus? Nós vamos fazer uma oração e em seguida nós vamos participar da mesa do Senhor. Olha para mim, eu gostaria. Jesus disse assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Quantas pessoas estão aqui nessa manhã? E você diz assim, bispo, eu quero tomar uma decisão diante de Jesus. Eu quero assumir Jesus como Senhor da minha vida. Quantas pessoas estão aqui e você diz, bicho, eu quero assumir o Senhor Jesus. Eu quero começar a aprender a partir de hoje a andar com Jesus, porque eu não quero perder minha salvação. Não quero perder, não quero jogar fora a minha salvação. Eu não quero andar de acordo com o espírito do mundo, de acordo com as gandaias do mundo, as ilusões e fé que o mundo tem em diversas coisas, que a fé tem que estar somente em Deus. Amém? Só em Deus. Só no Senhor Jesus, porque Ele que deu a vida por nós. Ou você que está aqui diz assim, bispo, eu quero me consertar com Deus nessa manhã. Vem aqui diante do altar, no nome do Senhor Jesus. Porque Jesus diz, quem me confessar diante dos homens. Por isso nós fazemos o apelo. E tem aqui pessoas. E você não vai deixar passar essa oportunidade.
Tem alguém aqui que você quer receber Jesus como o Senhor da sua vida hoje? Vem aqui diante do altar, nesse instante. Ou alguém que você diz: bispo, eu quero me consertar com Jesus, porque eu não estou andando como eu deveria andar diante de Deus. Tem mais pessoas, não jogue fora não. Não jogue fora. Amanhã pode ser tarde. E você não vai ter argumento diante de Deus, porque Ele vai dizer: eu te levei lá na igreja naquele dia do agradecimento. Eu te levei, você achou que foi o teu familiar que te convenceu de ir lá para te agradecer, mas não foi não. Eu que te levei lá para te dar a chance, você não quis. Então agora você perdeu a chance, perdeu a oportunidade. Não é assim que diz na parábola das virgens? As nécias, quando voltaram, o Senhor abre a porta, Ele disse: não vos conheço. Não vos conheço. Não queira ouvir do Senhor Jesus no dia da sua vinda: eu não te conheço. Entendeu? E sim, vinde, benditos de meu Pai. Tem mais pessoas, eu vou começar a orar. Posso orar? Se você quiser, o momento é esse. Você que diz: eu quero receber Jesus como o Senhor da minha vida, que eu entendi que Ele vai voltar e está perto. Eu já estou vivendo, eu já sou a geração que estou vendo o último sinal que faltava. Que guerras, terremotos, fome, isso aí já vimos e veremos mais. Mas o último que faltava era esse: o Evangelho ser pregado a todo mundo. E isso já está acontecendo. Então Jesus falou que era no início do terceiro dia, no início do terceiro milênio, e já estamos vivendo ele. Amém? Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu fiz a minha parte, meu Senhor. Eu preguei a Tua palavra, e nós vamos participar da Santa Ceia agora. E que cada um possa participar, meu Deus, de forma diferente. Eu oro por essas pessoas que tomam uma decisão, uma atitude diante de Ti.